Olá pessoal, tudo bem? Passando por aqui para falar sobre essa nova possibilidade de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Essas negociações, essa nova rodada de negociações acontece mais uma vez em Paris. Ela envolve o chefe do Serviço Secreto de Israel, dos Estados Unidos, do Catar, o primeiro-ministro do Catar e o chefe do Serviço Secreto do Egito. Enfim, há uma tentativa. O que se fala por aqui é que a possibilidade agora é um pouco maior. Se fala de um otimismo cauteloso em relação à chave, né? O que se fala por aqui, que chave é essa? A chave, na verdade, é a proporção que estabelece o número de reféns israelenses a serem libertados em troca do número de prisioneiros palestinos. Esse é um dado muito contraditório, porque há informações diferentes que chegam de pessoas diferentes e dependendo até do veículo com o qual elas falam. Por exemplo, Moussa Abu Marzouk, nós colocamos essa informação lá no nosso site também, que é um alto oficial do Hamas, falando com uma TV do Egito, disse que eles tinham em mente a libertação de 500 prisioneiros palestinos para cada refém israelense libertado. Esse é um número completamente fora do razoável por aqui, por uma razão simples. Se a gente fizer uma conta básica, que há algo em torno de 134 reféns, vezes 500, seriam mais ou menos 67 mil palestinos a serem libertados, e não há 67 mil prisioneiros palestinos, mas algo em torno de 8 mil. Mas, na verdade, a gente precisa olhar esse dado de uma forma um pouco diferente. O que pode estar implícito nessa declaração é algo que deixa os familiares dos reféns bastante preocupados, porque o que o Moussa Abu Marzouk pode estar querendo dizer é que o Hamas estaria disponível para a libertação de apenas algo como 15 reféns, que aí casa nessa proporção estabelecida. Mas esse é um dado longe de estar fechado. Há uma série de divergências em relação a esse número especificamente. O próprio Wall Street Journal traz uma informação de que o Hamas demandaria a libertação de 3 mil prisioneiros palestinos no total, e em troca da libertação de mulheres, idosos e crianças no primeiro momento. Enfim, há muita contradição em torno disso, mas o que se fala por aqui é que há razão para um otimismo leve, porque o Hamas teria flexibilizado algumas das suas posições. É importante a gente lembrar também que essa possível flexibilização ela pode estar relacionada à proximidade do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, que acontece a partir do próximo dia 10 de março, que é uma data sempre muito tensa por aqui, muito sensível, inclusive para o próprio público muçulmano, e isso tem também relação com os eventos que acontecem no terreno na faixa de Gaza. Seria uma tentativa de não prosseguir com a guerra, ou de dar um intervalo nessa guerra, do cessar-fogo, durante esse período de maior sensibilidade, inclusive de ânimos exaltados do ponto de vista religioso, nacionalista, enfim, entre toda a população muçulmana do mundo, né? Na verdade, a avaliação até dos próprios serviços de segurança aqui de Israel, que é preciso dar um alívio, inclusive, à própria presença de muçulmanos no Monte do Templo, como é conhecido pelos judeus, ou nobre santuário, como é conhecido pelos muçulmanos. É preciso permitir uma entrada de todos os árabes israelenses, de uma parcela grande do público palestino, até para aliviar esse fator de pressão, até porque existe um temor, e é algo que o Hamas busca desde o início dessa guerra, uma conexão entre a faixa de Gaza, Jerusalém, a Cisjordânia, que é um território bastante complexo também do ponto de vista de tensões, e Israel tem conseguido, até o momento, impedir que essa frente, ela como se fala por aqui, haja um acendimento, né, dessa frente na Cisjordânia, que seria algo mais problemático para Israel devido ao tamanho do território, ao maior território palestino, a população também maior do que a da faixa de Gaza, e onde Israel já realiza operações que já prenderam desde o início da guerra 3.200 pessoas, cerca de metade delas com filiação ao próprio Hamas. Então, existe essa expectativa por aqui de que essas negociações em Paris, elas pelo menos levem a algum tipo de caminho. A ideia, de acordo com as informações iniciais,
é que sejam discutidos apenas os fatores mais amplos, né, dessas negociações, sem entrar no mérito até do número, dessa proporção, dessa chave, ou seja, dessa proporção de reféns israelenses a serem libertados em troca de prisioneiros palestinos. Os familiares dos reféns, eles têm tomado medidas cada vez, de forma a pressionar cada vez mais forte o próprio governo israelense. No momento em que eu gravo esse vídeo, poucos minutos atrás, eles haviam bloqueado até a Ayalon, que é uma via importante em Tel Aviv, é uma estrada importante que conecta o sul ao norte de Israel, passando por Tel Aviv. Essa via já foi liberada, mas eles estão fazendo tudo que for possível para chamar a atenção das autoridades, até porque, importante só para finalizar, recentemente o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, deu a entender que os reféns não eram a prioridade durante essa guerra, que mais importante do que a libertação dos reféns seria a destruição do próprio Hamas. Isso pegou muito mal, ele depois teve que vir a público para se explicar, não convenceu, mas é uma posição dele e é uma posição de parte do governo, principalmente dele, de Bezalel Smotrich, e de Itamar Ben-Gvir, que é o ministro da Segurança Nacional, duas das vozes consideradas as mais extremistas da atual coalizão de governo. Eram essas as mensagens que eu queria passar por enquanto. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.